Olá pessoal, trago agora a resolução de questões contemplando concordância verbal e também concordância nominal. Então, você que vai fazer prova da banca FGV, assista a nossa aula. Caso tenha dúvida, deixe lá na seção de comentários também. Antes disso, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber as nossas aulas gratuitas e semanais. Questão do ano de 2022, vamos marcar a frase em que a dupla possibilidade de construção proposta está errada. Chegou ou chegaram 1 milhão de doses de vacinas. E agora? Poderia usar as duas formas aqui ou não? Disse ainda há pouco, quando aparecer milhão acompanhado de um substantivo, no caso aqui, no plural, o verbo pode concordar tanto com a palavra milhão ou com o substantivo no plural. Só que aqui o que ocorre? Neste caso, nós temos o quê? O verbo vem antes do sujeito. Quando o verbo vem antes do sujeito, aí essa concordância dupla não é aceita. O correto aqui é o quê? Chegou 1 milhão. Então, a alternativa A, essa proposta de construção com dupla possibilidade está errada, porque veio antes. Se viesse depois, poderiam ser as duas formas. 1 milhão de doses chegou ou chegaram. Mas como veio antes, vai concordar com 1 milhão. Então, 1 milhão chegou, neste caso, chegou 1 milhão de doses. Compreendeu? Quando tiver concordância com 1 milhão, seguido de determinante no plural, vai ser o mesmo caso das expressões partitivas. Por exemplo, a maioria das doses chegou ou chegaram. Então, 1 milhão de doses chegou ou chegaram. Mas quando vem antes, o verbo vier antes de 1 milhão, aí nós já sabemos, ele será empregado no singular. Então, o correto aqui é somente chegou. 1 milhão de pessoas foi ou foram? Acabei de falar. 1 milhão foi, as pessoas foram à passeata. Então, as duas formas são aceitas, porque está depois do sujeito. Quando vem antes, não. A peça apresentava personagens novos e novas. Sim, porque personagens eu posso falar os personagens e as personagens. Então, as personagens novas, os personagens novos. As duas formas são aceitas. Aqui eu tenho um comum de dois, que é aquele substantivo que é usado tanto para masculino quanto feminino, só vou mudar o artigo aqui. É o mesmo caso de o dentista, a dentista. Os egípcios utilizavam hieróglifos e hieroglifos. Será que as duas formas estão corretas? Sim. Eu posso ter esta proparoxítona ou posso ter esta palavra paroxítona, ou seja, com acento ou sem. Ficou bêbado ou bêbado. As duas formas também são aceitas. É interessante, é o mesmo caso de infarto, infarte, enfarte ou infarto. Nós temos 4 possibilidades de escrevermos a palavra infarto, que geralmente a gente fala infarto ou infarte, mas existe infarte e infarto também. Fique atento. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, vamos marcar a opção que apresenta os termos que completam de forma correta as lacunas do fragmento acima. 4 possibilidades. Você vai começar pela mais fácil. Obviamente é o tem. Com acento eu já sei que é na terceira pessoa do plural. Sem acento é na terceira pessoa do singular. Então vamos ver aqui na terceira. Aqui. Essa e outras pautas. Sujeito composto. Sujeito composto, verbo no plural. Então eu já sei. Tem ganhado. Verbo no plural. O verbo ter na terceira pessoa do plural, ele será utilizado com acento. Já venho aqui e já consegui descartar 2 alternativas. E agora, fazem ou devem ser criados? Vamos para a segunda? Observe, há alguns anos que movimentos de defesa dos animais pregam que animais não devem. Os animais devem, certinho, devem e devem serem criados? Não. Locução verbal, somente o primeiro verbo vai para o plural. Então, o correto é devem ser criados.
Agora só restaram duas alternativas. Fazem ou faz? Vamos ver? Já faz alguns anos. No início da aula eu disse o quê? O verbo fazer indicando tempo passado, você já sabe. O verbo fazer indicando tempo passado, ele é impessoal. Ele será sempre usado na terceira pessoa do singular. Já faz alguns anos que os movimentos de defesa dos animais pregam que animais não devem ser criados em cativeiro. Verbo fazer indicando tempo passado, sempre na terceira pessoa do singular. Nem precisei de sofrer com trata-se ou tratam-se. Eu disse ainda há pouco, quando eu expliquei a partícula se, que se tivermos uma partícula passivadora, um pronome passivador, o verbo vai para o plural. Mas se eu tiver um índice de indeterminação do sujeito, índice de indeterminação do sujeito, ele será usado com um verbo de ligação, um verbo intransitivo ou principalmente um verbo transitivo indireto. Trata-se. Aí você vai falar, trata-se de quê? Então, aquele que vem acompanhado de preposição, vou colocar aqui. Trata-se, verbo acompanhado de preposição, verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, eu já sei que o quê? Neste caso, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito e ele será sempre usado na terceira pessoa do singular. Então, o correto aqui, eu já sei que é trata-se e não tratam-se. Sempre que vier acompanhado de preposição, verbo transitivo indireto, será usado na terceira pessoa do singular. Correto? A frase abaixo em que a concordância do verbo sublinhado apresenta incorreção. Vem aqui, já circule mesmo, marque aqui que eu preciso da alternativa incorreta. 50% do grupo receberam a vacina. Aí você vai se lembrar de que 50 receberam. Eu poderia falar também recebeu, concordando com o grupo. 1/3 dos capixabas já foi vacinado. Quem já foi vacinado? 1/3 vacinado. Então, também está correta. A maior parte dos turistas também foi. Então, a maior parte aqui eu já sei, a maior parte vacinada. Quando aparecer a maioria de, grande parte de, a maior parte de, o verbo pode ficar no singular concordando com ela ou ir para o plural concordando com o determinante. Chegaram 1 milhão do total adquirido. O que chegou? 1 milhão chegou. Observe, 1 milhão a concordância aqui normal, 1 milhão no singular, o verbo também no singular. Alternativa D que apresenta incorreção. Mais da metade, aí vamos concordar com o quê? Mais da metade vai receber a segunda dose. A alternativa também está correta neste caso. Sinale a opção em que a frase mostra erro. Vamos já marcar aqui. De concordância nas expressões percentuais, FGV e expressão percentual, que vai indicar porcentagem, elas são muito ligadas. No Brasil, apenas um tem tudo, 1%. Vamos retirar aqui. Um tem no plural? Não. O correto seria o quê? Um tem. Então, já marcamos aqui a alternativa A, que apresenta um erro de concordância. Apenas 10% caem. Está correto? Ou então as prostitutas caem. Mais valem 10% de 1.000 do que 100% de 10. Então, 10%, neste caso aqui, valem, não é isso? 10% valem. Também está correta. O Brasil é o único país do mundo com 110% de corrupção. A alternativa D também está correta. O Brasil é. Havia 50% de bons ladrões no tempo de Cristo. 50% de bons ladrões havia. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal sempre na 3PS, terceira pessoa do singular. Então, 50% de bons ladrões havia no tempo de Cristo. A alternativa E também está correta. A única que mostra erro de concordância é a alternativa A, porque eu só tenho o número. Se só tem o número, o verbo concorda com o número. Um tem, sem acento, correto?
como está aqui na alternativa A.